Eu senti os olhares estranhos na minha direção quando entrei no bar. O que será que um soldado tão alegre e atrevido faz nessa cidade? Tenho certeza que foi mais ou menos o que pensaram quando olharam para a minha cara. Quando cheguei brincando sobre como quem queria me desafiar ou ser alguém como eu. Foi então que o rapaz mais velho levantou-se visivelmente estressado, querendo uma briga comigo. Foi ali que vi que teria problemas naquela cidadezinha minúscula. Tentei convencê-lo de que era apenas uma brincadeira e que estava cansado de brigas por um bom tempo, que tinha acabado de sair de uma guerra e não queria brigar logo cedo por coisas tão bobas. Ele se acalma e o convido para tomar uma cerveja. Nicolau, o dono do bar, nos traz uma gelada. Homenzinho intrigante aquele, mas... Eu lembro que era finados. Fui eu, meu pai e minha mãe ver o túmulo da minha avó Ana. Enquanto eles se afastaram um pouco, eu fui dar flores para o túmulo dela. Eu estava no túmulo e encontrei Rodrigo. Nunca tinha visto ele antes. Fiquei claramente encantada e confusa. Nunca tinha me interessado por ninguém antes. Nem pelo filho do prefeito, que me enchia de presentes. Então ele começou a se aproximar e foi aí que eu hesitei e fui em direção aos meus pais. E ele conversou com meu pai e perguntou de quem era o túmulo. E o meu pai, muito rabugento, respondeu pra ele que era pra ele ler a lápide. Então o Rodrigo insistiu e pediu um conselho pra ele. E o meu pai disse pra ele que era pra ele ir embora de Santa Fé, que ele não era bem-vindo. E daí o Rodrigo ele saiu muito irritado e desde aquele dia eu já fiquei super encantada com ele e não conseguia mais. Claramente, aquele não era meu dia, mas foi engraçado tudo o que aconteceu naquela noite de finados. Comecei a tocar violão, quando o padre Lara chegou me chamando para conversar. Já sabia que ele ia me pedir para parar de tocar violão, mas eu me senti feliz, afinal, os mortos é que deveriam ficar, estão em um lugar muito melhor. Ele pediu para que eu fosse embora de Santa Fé, pois não encontrara nada que eu gostava lá, e o prefeito da cidade era chato com novas pessoas. Expliquei que ficaria assim, pois estava loucamente apaixonado por Bibiana, e pretendia namorar com ela, e só iria embora se ela me pedisse que não ficaria comigo. O padre gostou de mim, e senti naquele dia, então arranjou uma conversa comigo e com o prefeito da cidade. Claramente, não foi uma boa ideia. Ricardo Amaral, o prefeito, me mandou embora e me ameaçou, mas claro que não sou covarde, e falei que ficaria assim. Então, houve o casamento da minha prima com um cara de Porto Alegre e tava todo mundo na festa e é óbvio que a primeira coisa que eu fiz era ver na multidão onde que tava o Rodrigo. Eu tava com o filho do prefeito, o Bento. Eu já tava dançando mais ou menos 1 hora juntos e quando eu vi o Rodrigo, ele tava me olhando e foi em direção a mim pra me chamar pra dançar, mas o Bento deu um soco no Rodrigo e eles começaram a brigar. Foi aí que meu irmão Juvenal ele foi tentar defender o Rodrigo e eu saí pra casa chorando, sem saber o que tinha acontecido. Fiquei super mal e depois o Juvenal ele voltou e me contou que os dois tinham brigado e o Bento tinha uma arma escondida e deu um tiro. Eu sabia que ela era diferente de todas as mulheres com quais eu já tinha dormido. Com ela tinha que ser diferente, eu passaria o resto da minha vida. E nada me faria tão feliz. Finalmente nos casamos, perto do Natal. Eu e Bibiana fomos morar numa casa simples, qual o Juvenal me ajudou a pagar. Casamento, eu pensei que eu tava nas nuvens. O Rodrigo era impossível, mas eu amava ele de jeito que nem sabia explicar. 3 meses depois do nosso casamento, eu fiquei grávida e parecia que ele tava mais irritado, ele não se atraía tanto por mim e claramente dava pra ver que ele pensava em outras mulheres. Eu comecei a ficar com medo, então na noite de outono, o meu irmão e eles tinham um mercado e eles tinham que ir até o Rio Pardo pegar os produtos. Era pro Juvenal ir, mas ele não acabou indo porque era difícil atravessar a serra e tava muito frio, então o Rodrigo se ofereceu. Eu fiquei com muito medo, porque parecia que ele ia me abandonar e eu não queria ficar com um filho sozinha. Então, mas quando ele voltou, ele foi super amoroso comigo, dava pra ver que ele tava
Meu filho nasceu no dia dos finados. Não fiquei triste por isso, pois foi o dia que conheci Bibiana e dei o nome dele de Bolívar. Ela não gostou muito, mas eu adorei. Algum tempo se passou e Bibiana não queria ter só um filho, e tivemos outro, mas dessa vez estava diferente. Anitta não queria mais saber de família, e me irritava com as crianças. Vivia bebendo e jogando carta no bar. Passaram-se meses em que fiquei nessa vida miserável e infeliz. E um dia fechei o comércio e fui viajar. Não falei nada para Bibiana e nem olhei para trás, apenas fui. Estava tão cansado daquele lugar. Transei com outras mulheres, com várias outras. Voltei e dormi com mais uma ou duas em Santa Fé. Traí minha esposa e me sentia feliz. A ideia de ter várias mulheres me deixou. Eu tava grávida de novo e a Anitta, ela tava muito doente, ela tava pálida e o Rodrigo, ele tava no bar, bebendo e jogando carta. Eu tentei chamar ele, ela tava ficando cada vez pior e ele não vinha. Então ela morreu e ele só apareceu 1 hora depois. E ele ficou muito mal e eu chorava, foi um dos piores dias da minha vida. E eu achei que as coisas iam só piorar. Ele ficou semanas sem falar comigo direito. Mas eu fiquei grávida da Leonor, a minha outra filha, e tudo começou a ficar melhor depois disso. Em Porto Alegre tava tendo uma guerra civil. E eu já tava vendo que o Rodrigo ia querer entrar nessa guerra. E eu não aguentava mais esperar ele tem que ficar voltando. E o presidente tava mandando prender os protestantes. Então foi quando o Ricardo Amaral, ele estava algumas semanas em Porto Alegre e todo mundo sabia que ele apoiava o governo. Então quando ele voltou, ele chamou todos os homens e queria que o pessoal lutasse contra os protestantes, e o meu pai, ele não apoiava isso. Então prenderam ele, porque ele não quis participar. O Rodrigo também ia ser preso, mas o Rodrigo, um dia antes, ele tinha saído, já estava tudo armado, pronto pra guerra. Quando o Rodrigo ele foi, ficou muito tempo sem me dar sinal de vida e eu já estava ficando preocupada. Então 2 semanas depois ele deu notícia e disse que estava voltando e que ia atrás do Ricardo Amaral e do Bento e conquistar Santa Fé, né? Porque senão ele ia ser preso quando ele voltasse. Então, quando ele voltou, o Ricardo... Eles tiveram uma guerra, ele e o Ricardo Amaral. Ele invadiu a casa dos Amaral e ele levou um tiro e morreu.